Este conteúdo completo aqui é o nosso curso de câncer de intestino, câncer coloretal. Você vai ter acesso agora a todos os conteúdos, desde os diagnósticos, exames, como que realiza os exames, quais são os exames, como se preparar e qual o prognóstico, né? A pessoa vai sobreviver, aspectos relacionados ao tratamento e ainda sobre o câncer e suas relações com a inflamação, como uma inflamação crônica na barriga, né, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Então, todos esses conteúdos estão organizados neste único vídeo. Você vai assistir uma sequência, que é um conteúdo que já foi publicado aqui no canal em outro momento, em vídeos independentes. Aqui existe uma playlist, onde você visualiza aí na tela, ó, onde tem falando sobre cada um dos tópicos relacionados ao câncer de intestino, mas eu decidi fazer a compilação de todo esse conteúdo em um arquivo só, para você assistir de uma forma contínua e também para facilitar que você envie esse vídeo para pacientes, familiares e curiosos interessados em câncer do intestino. Então, eu vou sair agora e as aulas vão começar na sequência. Então, bom conteúdo, bons aprendizados, tudo que eu organizei aqui foi fonte de pesquisa, com bastante cuidado e atualização para que você evolua os seus conhecimentos sobre esse tema. Então, bom curso para você. Esse vídeo aqui tá muito bacana, porque eu vou te mostrar como é que faz o exame de colonoscopia, mostrando inclusive aí sem cortes, mostrando realizar um exame em um paciente mesmo, e explicar cada detalhe aí para você que vai realizar o exame, para desmistificar aqui tudo. Inclusive eu vou falar um relato de um paciente que disse que estava com muito medo de realizar esse exame, e ele explicou aqui como foi a experiência dela, né, foi uma mulher, tá bom? Então o primeiro ponto para que você entenda aqui é que esse exame de colonoscopia permite a visualização do intestino. Então, esse é o intestino grosso, né? Tem um sistema digestório aqui, esôfago, estômago, aí vem o intestino delgado. Aí o intestino grosso é que a gente visualiza para verificar se tem pólipo, se alguém está com sangramento, ou com a barriga, mudança do hábito intestinal, fazia cocô muito, agora está fazendo pouco, ou mudou, está pouco, agora é muito. Se essas alterações intestinais, aí faz o exame, ou tem acima de 45 anos, né, para rastrear um câncer intestinal, aí a câmera entra através do ânus e ele vai percorrer todo esse espaço intestinal aqui para a gente entender se tem algum pólipo ou se tem algum surgimento de câncer nesses locais, permitindo, portanto, o diagnóstico cedo para tratar logo, ou em alguns casos acaba sendo diagnóstico tardio também. Se é diagnosticado cedo, tem uma grande chance de viver por muito tempo. Aqui é a câmera que é introduzida, é bem pequena, é introduzido no ânus, e aí ele entra ali no intestino, ó, aí vai percorrendo todo o espaço para ver como é que tá. Então, para isso, você percebe que não pode ter fezes aqui, né, tem que ter um preparo. Aí, é o olhar de dentro da câmera, vai vendo como é que tá dentro da parede do intestino. Se tiver algum pólipo, aí o médico já fica em alerta, né, para remover o pólipo, e aí dá para fazer isso, ó, ele vai até o final, visualiza como tá e pronto. Isso aí delimita como que tá. Então, créditos aqui para esse vídeo da clínica Colono. Eu vou mostrar aqui para você também uma simulação da realização do exame, né, isso é a visão de um técnico, mas o médico vai realizar o exame, ele manipula essa máquina aqui para fazer. Daqui a pouco eu vou mostrar fazendo o paciente real mesmo. Aí ele visualiza, e aí se tiver pólipo, ó, aqui é dentro do intestino, né, se tiver algum pólipo, aí tem que tirar para mandar para o laboratório para examinar o que é esse pólipo, se são células normais ou se são células de câncer. Então, ele já vai com o próprio aparelho e remove. Olha aqui uma simulação da remoção, ó. Tira, aí traz para fora do corpo e pronto, leva para o laboratório. Agora eu vou mostrar fazendo um exame no paciente, tá bom? Mas é importante eu te fazer um convite aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, clica em inscreva-se, deixa o like nesse vídeo, é muito importante para a gente sempre propagar conhecimentos, informações aqui para você. Pronto, então deixa o like, faz a sua inscrição no canal e também clica em seja membro, você vai ter acesso a conteúdos adicionais. Aqui já é a realização do exame propriamente, né? Eu tenho um paciente aqui que está sendo não exposto, aqui é um vídeo educacional, de educação médica, né, e a médica está, através do aparelho, que é o colonoscópio, entrando no intestino ali, grosso, e visualizando se tem algum pólipo, se tem algum sangramento ativo, se tem algumas artérias sangrando, alguma veia, ou se está tudo normal. Se ela encontrar alguma alteração, aí ela relata e faz o tratamento. Se tiver algum pólipo, pode fazer essa remoção e mandar para o laboratório. Então é assim que acontece
o exame, né. Algumas pessoas têm receio porque tem que fazer alguma sedação, o preparo, né, dias antes, eliminar todas as fezes, ter uma dieta laxativa, senão fica com fezes assim, ó, tá vendo? Esse aqui tem um pouco de fezes, mas não tá atrapalhando o exame. Mas se tiver muitas fezes não dá para examinar, aí tem que, fa ma remarcar e fazer de novo o exame, certo? Nesse caso aqui, a médica está avaliando tudo e aparentemente não tem nenhuma alteração, mas essa paciente está sedada, está tudo tranquila ali com ela, certo? Olha só o que uma paciente falou, estava com receio de fazer exame, aí eu vi aqui na área de comentários, essa aqui, ó. Ela disse o seguinte, aí eu vou ler para você: "Eu gostaria de relatar, contar minha experiência e tentar ajudar outras pessoas que talvez tenham medo, né. Primeiramente, eu remarquei esse exame 5 vezes por medo, até chegar a um momento que eu precisava saber o que estava acontecendo comigo, porque não estava dando mais para esperar. Ela disse que chorou 3 dias que antecederam o exame, porque estava com muito medo de fazer, principalmente da sedação, que nunca havia feito, né. Mas ela disse que fez o preparo e aí deu tudo certo, fez o efeito. Ela não sentiu nenhum mal-estar, não ficou tonta, não vomitou, etcétera. Aí nesse dia aqui que ela fez o comentário, ela fez o, entre aspas, "tão temido exame", ela estava até com o coração batendo mais forte, e aí deu tudo certo. Foi tudo tranquilo, ela coloca aqui. Posso dizer que foi tudo tranquilo. É uma sedação gostosa demais até. O médico foi aplicando sedativo, conversando comigo, e respondendo, e depois de um tempo eu não lembro mais de nada. Ela simplesmente depois acordou na mesma sala de exames, com a enfermeira chamando ela, aí colocaram ela numa cadeira e levaram pra sala. Ela estava ainda meio grogue, né, ela se recuperou e foi liberado para casa. E ela relata ainda que, motiva que as pessoas que estão com medo que realizem o exame, e ainda disse que no caso dela o exame deu tudo normal, graças a Deus deu tudo certo aí com ela, né. Então é assim que se procede o exame, e espero ter desmistificado aí para você. Caso tenha alguma dúvida, coloca na área de comentários. O câncer de intestino, propriamente o câncer de cólon retal, é o terceiro tipo de câncer mais frequente no mundo, mas o fato é que há uma percepção de que muitas pessoas estão tendo o diagnóstico. Antes era mais comum após os 50 anos, hoje está sendo bem frequente antes dos 50 anos, e nós precisamos falar sobre isso. Recentemente, algumas pessoas bem conhecidas, alguns famosos, tiveram o diagnóstico, apresentaram esse fato na mídia, quais os sintomas, e esse tema tem hoje em dia uma grande repercussão. Por isso eu produzi esse conteúdo aqui num formato de curso para informar sobre essa condição e contribuir para o desenvolvimento da sua inteligência em saúde. Com isso você vai ter a capacidade de realizar melhores decisões na sua vida. Esse é um curso direcionado para pacientes, para familiares de pacientes com câncer de colo do câncer de cólon retal, né, é o câncer do intestino, e também para curiosos, pessoas que não têm na sua família ou que não têm esse diagnóstico de câncer do intestino, mas querem saber mais sobre esse tema, a fim de ajudar a si e a outras pessoas. Haja vista que tem alguns elementos para você evitar, para você prevenir, e outros elementos para que você fique em alerta caso tenha casos na família, como é que faz para realizar um exame ou outro, como é que faz o preparo. Então esse é um conteúdo bem completo. Antes de produzir esse conteúdo, eu fiz alguma pesquisa para saber se havia algo similar e não encontrei. Então, pode acreditar que esse é o conteúdo hoje mais completo que você pode encontrar, feito por médico e direcionado para a educação em saúde. Eu não pretendo realizar uma consulta online, nem sequer substituir o atendimento presencial, importantíssimo para o diagnóstico e para o tratamento. Mas aqui, com certeza, você vai ter um grau de elevação da sua inteligência a ponto de conversar melhor com o profissional que vai te atender e ainda realizar as melhores perguntas, implementar os melhores tratamentos. Eu sei que às vezes numa consulta médica você não consegue perguntar tudo, então você vai encontrar as respostas aqui nesse curso para pacientes, familiares e curiosos. Então, minhas boas-vindas para você aqui, para a gente começar. E aí eu vou contemplar dizendo desde o que é o câncer coloretal, falar sobre os exames que ajudam no momento do diagnóstico, os fatores que colocam as pessoas em risco, a influência de pólipos. Talvez você já tenha ouvido falar o que são pólipos intestinais e eles influenciam na ocorrência do câncer intestinal. Como realizar a prevenção, como é que a gente pode fazer alguma atitude para ter um diagnóstico rápido através do rastreio e como se dá o tratamento. Eu já vou te falar aqui que é uma dúvida frequente quem obtém o diagnóstico do câncer de intestino, né, sobre a sua
vida, eu vou morrer. Então, estima-se que nos próximos 5 anos, 90% dos pacientes que recebem o diagnóstico rápido, ali no estágio inicial, onde o câncer está localizado, eles estão vivos, 90%. Então, é uma taxa de sobrevida muito grande em relação ao câncer. Se avalia assim, a cada 5 anos, essa a gente chama de sobrevida. Então, aqui, para esse tipo de câncer, o câncer intestinal, é bem alta a taxa de sobrevivência dos pacientes. Vou falar todos os detalhes citados aqui e ainda outros que vão surgindo durante a conversa, tá bom? E você pode interagir na área de comentários e eu vou respondendo no formato de texto. Bora transformar isso aqui no verdadeiro fórum. A área de descrição tem algumas informações adicionais, mas utilize a área de comentário para que você também participe aqui ativamente e a gente tenha um bom diálogo no curso aqui da nossa produção. Um ponto importante para que você entenda é o sistema digestório. Vamos começar por aqui, porque a gente faz um alinhamento. O que é esse colo retal? Então, lembre que o sistema digestório começa na visão, né? Quando você olha por alimento, sabia que já começa a eliminar algumas enzimas relacionadas à digestão? Você já começa o processo de digestão ali, só com o olhar, né? Até as pessoas dizem assim, come com os olhos. Então, é realmente, quando você olha, saliva, produz algumas enzimas, para facilitar a digestão. Daí você mastiga, o alimento vai pelo esôfago, depois para o estômago, sofre influência da digestão, do pâncreas, da bile, e aí vem sendo absorvido no intestino delgado e segue para o intestino grosso, que é essa parte mais grosseira. Tem até outra imagem aí, que eu vou te mostrar. E lá, no intestino grosso, depois de ter sido absorvidos os nutrientes, no intestino grosso é uma grande capacidade de absorção da água e também de sais que não foram absorvidos em outros momentos e fica só o que vai ser daqui a pouco eliminado aí durante o processo que você vai eliminar pelas fezes. Então, esse é um grande ponto do intestino grosso, porque as substâncias que não são utilizadas vão ser eliminadas. Então você já pensa o seguinte: se eu me alimento de coisas ruins, muito processadas e alimentos de grande dano que você já reconhece como não saudáveis, eles se alimentam, essa substância vai ficar em contato com o intestino muito tempo, o intestino grosso sobretudo. E isso exerce influência na inflamação crônica e, consequentemente, na ocorrência do câncer. Imagina, tudo de alimento ruim que você come e que o corpo, portanto, não absorve, que vai ser eliminado nas fezes, fica por horas e horas, por anos e anos, no intestino até ser eliminado ali nas fezes, né, várias vezes, e isso pode ser um fator associado à ocorrência do câncer. Seguindo aqui, uma imagem que foca especificamente no cólon e no reto. É muito frequente confundir essa palavra, né, porque a gente chama colo, né, senta aqui no meu colo, que é quando senta aqui na coxa, mas aqui o nome é cólon. Então o que é cólon? É o intestino grosso ali, que é dividido em 3 grandes partes. Quando sai do intestino delgado, onde tem lá a absorção dos nutrientes, aí o alimento vem aqui para subir, né, que é o cólon ascendente, depois dobra aqui nesse cólon transverso e desce para daqui a pouco ser eliminado pelas fezes através do cólon descendente. Aí tem esse sigmoide aqui e desce para o reto, eliminando as fezes, tá bom? Então, quando eu falo sobre câncer intestinal, eu estou principalmente me referindo a essa área aqui do nosso corpo humano, né, da nossa anatomia, do intestino grosso. Em qualquer parte aqui pode ter o câncer, inclusive nessa parte final aqui, câncer cólon retal, tá bom? E ele é bem grande, bem extenso e tem contato direto na parte de dentro, que é a parte da mucosa, com o alimento ao longo do tempo, que dependendo do que você come. Aí, em algumas pessoas existem alguns pólipos. Então, essa aqui, ó, é uma imagem de uma endoscopia baixa, ou seja, de uma colonoscopia. Então, introduz-se uma câmera com um cano bem fino através do ânus e aí verifica como que está o cólon. Nesse caso aqui, existem pólipos. Então, esses pólipos têm influência com a ocorrência do câncer intestinal. E existem vários tipos de pólipos. Ó, esse aqui, você percebe que tem um pêndulo, né? A gente chama de pólipo pendiculado. Esse outro aqui já é mais fixado à parede da mucosa, que é a parte de dentro do intestino. Então, esse aqui são pólipos, olha só, pólipos de características mais basilares, né? São sésseis. Então, existem esses dois, mas qual a importância de conhecê-los? É que eles podem indicar
a ocorrência de câncer nos próximos anos. A partir deles, essas células modificam-se, sofrem uma proliferação e se torna câncer. Por isso que quando tem a realização da colonoscopia e visualiza esse cólon, esse pólipo, há uma recomendação da remoção, né, para estudo, verificar que tipo de célula, tá bom? Então, as pessoas que já sabem que tem isso aqui, aí vão usualmente remover, ou então se tem alguns sintomas, por exemplo, se uma pessoa começa tendo uma deficiência de ferro, tem anemia. Será que ela está perdendo sangue por aqui? Porque às vezes alguns pólipos têm sangramento, o que faz acontecer o segundo sintoma, que é sangue nas fezes, que pode estar visível ali, vermelhado, ou só descoberto através de um exame, que eu vou te dizer qual é o exame que é visualizado esse sangue nas fezes, sangue oculto. E também muda o hábito intestinal. Eu até assisti um podcast com a Simone e ela falou, né, que como foi que você percebeu, Simone? Aí ela falou que os primeiros sintomas que ela nem ligou tanto foi não perceber que é a mudança do hábito. Ela já tinha uma constipação, ela ficava sem defecar muitos dias, mas só que isso mudou. Ela tinha que ir 2, 3 vezes por dia. Antes ela ia de 2 em 2 dias, digamos. Aí ela passou a ir 2 vezes por dia. Então, quando essa mudança de hábito acontece, também é uma recomendação para realizar o exame, mas fica tranquilo que eu vou falar com detalhes quais os exames, como é o preparo e quando fazer, né, qual a idade. Pode ficar sossegado que eu vou explicar isso. Aí, esses pólipos e existe uma grande relação com o câncer, além de que existe algum fator familiar. Então, se outros familiares têm câncer, têm pólipo, então é preciso que a sua geração tenha uma atenção quanto a isso. Então, para identificar se existem esses pólipos ou obter um diagnóstico precoce, um diagnóstico rápido de câncer, você tem que saber quais os exames deve realizar. Em uma consulta individual, o médico vai apresentar quais os exames mais indicados para o seu caso, que vai levar em conta a sua idade, se você tem alguma doença, se tem alguma restrição. Eu vou falar aqui todos os exames possíveis, mas o que é necessário para você é a partir de uma consulta médica. Antes da gente continuar, eu solicito aqui você clique no botão inscreva-se. Se for pelo celular, tem um botãozinho aí que é vermelho, às vezes preto, ou se for pelo computador, tem outro botão aí, inscreva-se, e também deixar o like no vídeo. Essa é uma forma de você patrocinar o canal e motivar que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, e essas pessoas vão se dar conta dessa importância de cuidar da saúde através dos conteúdos que eu faço aqui para educação em saúde. Se você não está inscrito, realiza a inscrição, é só clicar aí no botão, você vai ajudar no crescimento do canal. E aí eu desafio a que nós juntos cheguemos aos 100 mil inscritos. Nesse momento, produzi essa série, estamos com 42 mil inscritos, e aí quero ver daqui a quanto tempo a gente chega a essa meta de 100 mil inscritos. Mas, para isso acontecer, a ação mais básica que você pode fazer agora é clicar no like, e eu te agradeço por isso. Se você já está aqui há algum tempo, você pode também realizar a inscrição aqui numa categoria especial. Você vai clicar em Seja Membro. Assim você vai ter acesso a conteúdos adicionais, além dos públicos aqui produzidos, tá bom? Então, quando você clica em Seja Membro, você escolhe alguma das opções, aí outros vídeos serão desbloqueados para você, que não são públicos aqui para as pessoas que não assinam o canal, que não são membros do canal. Você vai ter conteúdo adicional, tá bom? Então, vamos seguir aqui para te apontar quais os exames que estão disponíveis para o diagnóstico do câncer intestinal ou de colo retal. Existe o exame endoscópico, que é a colonoscopia, e a retossigmoidoscopia flexível. Então, esse exame, de forma simples, ele será introduzido no ânus, uma câmera, e ele vai para apenas uma parte ali inicial do intestino, ou vai até lá dentro. Então, dependendo da indicação, da necessidade do exame, você vai fazer um ou outro. E aí eu vou falar aqui sobre como se preparar para esse exame e vou mostrar também imagem da realização desse exame aqui, um esquema, uma imagem representativa. Outros exames que podem ajudar são exames de imagem, a tomografia, a ressonância, a ultrassonografia. Esses exames vão mostrar de uma forma indireta como que está lá dentro do intestino, através dessa imagem, sem introduzir câmera, você vai para um equipamento e capta. Existem exames secundários de sangue que apontam que você está tendo anemia, que a anemia pode representar uma indicação de que você está perdendo sangue por algum local, além de falta de ferro, e esse local pode ser através do intestino, e também tem o anátomo patológico. Então, algumas pessoas precisam retirar o pólipo. Então, quando retira o pólipo, vai para o médico patologista, ele examina os tipos de células daquele pólipo e dizem se são células normais ou são células neoplásicas, ou seja, células de câncer.
Então é um exame também que ajuda. Esses são todos, mas eu vou falando mais sobre eles aqui ao longo da apresentação. Para que você tenha algum insight, alguma ideia de que se tem um risco alto, médio ou risco. São três categorias: risco médio, risco aumentado e risco alto de ter câncer de intestino. Existe uma tabela, alguns estudos. Então, estima-se o seguinte: se você tem 45 anos ou mais e nenhum histórico familiar, nada de mais relevante, você já está dentro de uma classificação de risco médio, justamente pelo seguinte motivo: ao longo dos anos, os pacientes têm tido câncer de intestino mais jovens, provavelmente relacionado a um estilo de vida, ou então ao aumento da quantidade de pessoas diagnosticadas que antes nem eram diagnosticadas, por mais exames disponíveis que a gente tem hoje, por um aperfeiçoamento do sistema de saúde que dá acesso às pessoas realizarem diagnósticos e tratamentos. Por isso tudo, então estima-se hoje que não mais 50, mas a partir dos 45 você já tem um risco médio de ter o câncer de intestino. Para que tenha um risco aumentado, são outras características, como um histórico familiar, muitas pessoas de primeiro, segundo, terceiro grau com câncer coloretal, ou que tenha muitos pólipos, ou que ainda tenha uma doença crônica que deixa o intestino inflamado, que é a retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, e eu vou falar com detalhes dessas duas, tá? Ao longo da nossa série. E quem tem um alto risco tem uma síndrome genética que passa um gene que causa um câncer hereditário para todos os membros. Então, chama síndrome de Lynch, e quem tem a síndrome de Lynch, né, que é avaliada através de um exame genético de DNA, e aí consegue verificar se tem essa síndrome passando para todas as gerações. Aí tem um alto risco essa pessoa, certo? Então, vamos considerar aqui um risco médio na maior parte das pessoas que estão acessando esse conteúdo, embora eu vou falar sobre cada um deles. E como é que faz para prevenir desses fatores de risco? Da idade, você não tem como prevenir a idade, né? Os anos vão passando e acima dos 45 anos você já está na categoria de risco médio. Mas tem outras coisas que você pode influenciar. Por exemplo, é, existe algumas pessoas que precisam tomar aspirina, o AS, e ao tomar essa atitude, elas têm um fator de prevenção do câncer de intestino. Por exemplo, pessoas que já tiveram algum evento isquêmico, AVC, infarto, elas são recomendadas a tomar o AS, respeitando a individualidade, e aí com isso verificou-se que elas têm uma certa prevenção do câncer de intestino. Não é todo mundo que tem que tomar, tá bom? Você não vai lá e toma por conta própria, não. Algumas pessoas precisam. Outro fator que influencia muito, e você já deve desconfiar, é o fator da alimentação. Alimentos muito processados, com gorduras saturadas, trans, ou alimentos contaminados, né, com metais pesados. Se você come peixe de origem não adequada, está lá num local em que tem muito esgoto, metal pesado, indústria que derrama lá e o peixe acaba pegando, influencia também na ocorrência. O uso de bebidas alcoólicas excessivamente, né? Quem bebe mais de 2 doses por dia, homem, e mais de 1 dose por dia, mulher, e já tem alguma categorização de risco para prevenção. Então, o contrário disso, né? Não beber bebidas alcoólicas é uma boa atitude de vida. Exercícios físicos regulares, eles ajudam no processo de inflamação crônica do nosso corpo. Então, com isso, tirando a inflamação, ter um bom padrão de exercício físico é ótimo. Ter um volume de vitamina D adequado ajuda na prevenção, mas não você tem que comprar lá a vitamina D e ficar tomando. Você vai medir qual é o seu nível de vitamina D e, se for necessário, você vai ter a suplementação, se não, vai pegar só ou já vai ter ali dos alimentos, como ovos, peixes também, de boa origem. Ter um bom controle de peso é um fator de proteção. Percebe-se que pessoa em obesidade e sobrepeso tem um fator de inflamação crônica no corpo como um todo, e isso ajuda a que desenvolva câncer de forma geral, e também o câncer de intestino. Então, ter um bom controle de peso, está dentro do IMC normal, é ótimo. E pessoas que têm tabagismo, ela tem mais chance de ter câncer de intestino, portanto, não fumar é ótimo. Inclusive, tem uma série aqui no canal onde eu falo sobre como você pode conseguir parar de fumar. Falo desde como é o diagnóstico, como é o tratamento, quais são os remédios que deveria usar, como é o tratamento com a nicotina. Tem tudo isso aqui no canal, você pode explorar numa lista de vídeos só sobre tabagismo, também falando sobre cigarro eletrônico, tá bom? Então esses são os fatores de prevenção, você pode fazer alguma coisa sobre isso, né? Melhorar o estilo de vida, vários dos elementos aqui estão relacionados ao estilo de vida. Então, ó, não esqueça desses 3 pontos aqui falados hoje aqui, fazer um breve a chamada de atenção. O câncer coloretal, que é o câncer do intestino,
é o que acontece na parte final do intestino, sobretudo ali colo-retal, tá bom? Que é na transição. Outro ponto, a maioria dos pólipos não se transforma em câncer. Eu te falei que o pólipo pode ser uma lesão inicial, pode se transformar ali no câncer depois, se as células alterarem, mas na maioria das pessoas o pólipo é simplesmente um pólipo, que é um prolongamento das células do intestino e vai ficar bem a vida toda, nada vai acontecer. A maioria das pessoas, os pólipos não se tornam câncer, mas quase todos os cânceres coloretais surgem na forma de pólipo. Então, quando tem um pólipo, já é um indicativo do médico pensar: "Eita, será que é câncer ou é só um pólipo simples?". Então, devido a essa dúvida, tem que ir lá, remover aquele pólipo e o médico ou patologista estudar o tipo de célula que está naquele pólipo. E o outro ponto importantíssimo para você não esquecer é relacionado à prevenção. A prevenção do câncer de colo retal acontece com mudança de estilo de vida e rastreio dos pólipos. Mudança do estilo de vida, que eu te citei um ponto atrás, e o rastreio dos pólipos. Então, existe uma idade adequada para você fazer o exame, para realizar aqueles exames lá, ou um deles, para identificar se tem pólipo. Se tiver, aí tem que fazer a remoção, caso a caso é decidido, certo? Então, quem precisa realizar o rastreio? Qual a idade que tem que começar o rastreio? Qual a influência da família sobre esse rastreio? Estes e outros pontos serão debatidos no nosso próximo encontro, que eu vou já colocar o link aqui, ou então a gente vai seguir. E lembrando também, se você faz parte da equipe de membros do canal, você tem acesso a uma cartilha completa para pacientes, onde eu falo sobre tudo que está descrito aqui nessa série e muito mais. É uma cartilha com uma boa referência. Você vai ter acesso a esses slides aqui que eu estou usando para dar essa aula. E também, quando tiver atualizações sobre câncer intestinal, aí eu vou colocar atualizações específicas para membros. Então, quando você deve realizar os exames que vão proporcionar o diagnóstico rápido, cedo, do câncer de intestino, especificamente o câncer coloretal. Meu nome é Daniel Coriolano e hoje eu vou te falar sobre isso. Será que a partir dos 30, dos 40 anos, dos 45, será que algum grupo populacional precisa visualizar a realização desse exame antes do que outro? Fica nesse conteúdo aqui que a gente vai falar e debater sobre isso, e é muito importante para tomar as decisões de saúde. Tá? Então bora lá conversar sobre isso. É muito importante ter acesso a essa tabela aqui, que aí a gente já fica sabendo, qual grupo que tem um risco médio, que tem um risco aumentado, que tem um alto risco para desenvolver esse tipo de câncer de intestino. Então, pessoas de 45 anos ou mais, sem nenhuma doença adicional, ou sem nenhuma doença, né, elas já estão dentro de uma categoria de risco médio. Então, essa pessoa aqui, com um olhar populacional, já está na categoria de realizar o exame. Eu vou te dizer aqui com mais detalhes isso aí, porque existe uma diferenciação de um olhar individualizado, quando você vai para a consulta e o médico analisa você, e tem os exames de rastreios, que são aquele olhar populacional, aí onde os estudos mostram, pessoas acima de tal idade têm mais câncer de intestino, então para essas pessoas recomenda-se fazer o rastreio. Então tem um olhar individual e o olhar populacional. A gente vai debater sobre isso, mas já fique sabendo que a partir dos 45 anos já é um alerta aí para um diagnóstico cedo, um diagnóstico rápido do câncer de intestino, embora haja alguma divergência das associações médicas. Vou te dizer duas associações médicas, uma diz uma coisa, outra diz outra, aí por isso que o médico que vai te atender vai definir qual que você vai fazer, qual que você vai seguir. Existe também uma categoria de risco aumentado, então tem que fazer o exame em outra época. Se é uma pessoa que tem dentro da família histórico de câncer intestinal, ou se tem pessoas com muitos pólipos, tem que ficar atento. Então, se tem a pessoa mesmo, né, se você já tem uma doença inflamatória crônica, que é a doença é uma retocolite ulcerativa ou a própria doença de Crohn, eu vou falar detalhes sobre essas duas doenças aqui na nossa série, mas se tem essa doença, já está com risco aumentado. Ou se tem uma síndrome genética que fica passando os genes de uma pessoa para outra, aí também já está numa categoria de alto risco para câncer de intestino. E aí, entenda esse olhar populacional e olhar individual, porque o que eu estou falando aqui é o olhar populacional. Quando o médico te solicita e você tem, digamos, 30 anos e não se encaixa aqui, é porque ele teve um olhar individual. Se o médico respeita aqui essas diretrizes populacionais, então ele teve um olhar populacional,
Os dois são bons olhares, tá bom? Os dois são bons olhares. Precisa de estudos para mostrar uma faixa etária que deve pesquisar e tudo, tá? Aí eu vou te dizer aqui sobre essas questões, mas antes eu solicito aqui você clique no botão inscreva-se. Assim você apoia a produção dos conteúdos aqui no canal, você apoia essa série de educação para pessoas da população geral, né? Pacientes, familiares e curiosos. Aqui aprenda mais sobre a sua saúde, especificamente sobre o câncer de intestino e ainda sobre as várias questões que eu trago aqui no canal. Clicar no like e clicar em inscreva-se é uma coisa tão simples, e se você não fez isso ainda, faça agora para manifestar o seu apoio. A sua participação também no fórum, através dos comentários, é muito bacana, torna essa aula viva, a gente debate aí nos comentários, às vezes um comentário vai gerar a necessidade de eu gravar outro vídeo para explicar os detalhes sobre como responder melhor a pessoa. Então, se você tem dúvida ao longo da apresentação, já vai colocando aí na área de comentário, pode ser um próximo vídeo sobre esse tema aqui que você vai ajudar a produzir, tá bom? Então inscreva-se, clique aí no like e comente sempre que for necessário aí para você. Então vamos continuar aqui com esse olhar populacional, quando a gente entende que é mais frequente pessoas acima de 45 anos ter o câncer de intestino, isso aí já abre o alerta da saúde para pesquisa nessas pessoas se tem pólipo ou já tem um intestino lá com algum grau de câncer. Então, olha só o que a gente tem aí no histórico de estudos sobre câncer de intestino. Antes, era mais frequente diagnóstico do câncer de intestino, do colo retal, em pessoas de 50 anos até 79 anos. Só que o tempo foi passando, a gente vai tendo mais acesso a exames, as pessoas tendo mais acesso a alimentos não tão saudáveis, e com isso vai somando alguns fatores para ocorrência desse câncer do intestino, né? Mais pessoas, a população fica maior, então mais pessoas ficam tendo câncer do intestino. E aí, por isso que se reduziu a idade. Antes era a partir dos 50 anos que faziam um rastreio populacional. Só que sobretudo essas duas grandes associações, que é a USPSTF e a ACG, elas estudam qual o melhor momento de fazer um rastreio em alguém que não tem sintoma. Portanto, por isso que é rastreio, né? Alguém que não tem sintoma. Aí, antes era a partir dos 50, só que como é hoje? Então, a USPSTF diz o seguinte: pessoas que não têm doenças, que não têm, está tudo tranquilo com ela, mesmo assim, ela deveria fazer o rastreio, que é a pesquisa para saber se tem o câncer ou pólipo intestinal a partir dos 45 anos. E repete de quanto em quanto tempo? A repetição, eu digo já, mas a partir dos 45 anos. Já essa outra associação, a ACG, ela diz o seguinte: entre 45 e 49 anos, tem uma margem boa aí. Quando você for para consulta, o médico vai avaliar o que é melhor para você. Então, mas a gente tem entre 45 e 49 anos aí, como contempla os dois, para realizar a colonoscopia, mesmo sem nenhum sintoma, com o objetivo de rastreio. E isso até os 75 anos, se até lá se manter com uma boa saúde, que é só para pesquisa. O rastreio tem muito disso. O rastreio é para pesquisar pessoas que não estão nem aí, não estão nem com sintoma, nenhum sinal. Se a pessoa já tem mudança do hábito intestinal, sangue nas fezes, emagrecimento, anemia, ou seja, tem um monte de sintoma que leva a crer que é algum tipo de câncer, câncer intestinal, sobretudo, aí nesses casos é uma busca pelo diagnóstico, não é um rastreio, é uma busca pelo diagnóstico específico a uma pessoa. E aí, para essa pessoa, a conduta é outra, é no momento que tem um sintoma, nos exames que são necessários. Não é isso aqui. Isso aqui é para quem não tem sintoma e quer manter-se atento, vigilante sobre a necessidade, possibilidade de ter um diagnóstico cedo do colo retal. Por quê que é interessante, então, o rastreio? Porque com o diagnóstico cedo, aumenta-se a chance de tratar logo com grandes chances de sucesso. Quando o câncer coloretal está apenas restrito a um ponto específico ali do intestino, o tratamento acontece de forma ágil e faz com que 90% das pessoas sobrevivam ao longo do tempo, sobretudo nos próximos 5 anos. Então, por isso, o rastreio tem um impacto positivo. Sendo que sempre quando tem uma consulta, o médico leva em conta a sua individualidade, as suas características. Existe uma influência populacional, uma determinada população tem na família ali muitos casos de câncer. Então, para esse momento aqui, tem que ter atenção. Em negros, nos Estados Unidos, foi observado uma maior ocorrência do câncer intestinal. Então, para essa população lá nos Estados Unidos, usualmente os médicos já têm uma atenção maior e podem começar a realizar o rastreio antes dos 45 anos. Então, você enxergou muito bem a diferença entre rastreio,
populacional e conduta individualizada. É importante ter essa clareza, porque o médico pode fazer essas diferenciações durante o seu próximo atendimento e você enxergar isso como uma coisa errada, mas não é. É uma conduta específica baseado no que você está apresentando ali para ele. Agora, uma questão frequente é o seguinte: eu te falei aqui que a partir dos 45 anos a realização do rastreio, mas fica uma pergunta: e pessoas com menos de 45 anos não têm câncer coloretal, não? Elas não deveriam fazer o rastreio? Bem, para esses casos, vamos sair do populacional e ir para o individual, algo que eu estou insistindo aqui com você. E aí eu chamo a atenção para esses dois pontos aqui da nossa tabela de risco, que é quando uma pessoa tem um risco aumentado, ou seja, na família tem histórico de câncer, ela tem uma doença crônica inflamatória, ela tem ali uma doença de Crohn, uma retocolite ulcerativa, ou tem uma síndrome genética que fica passando o gene de um para outro, com a síndrome hereditária de câncer. Aí, para esses casos, faz antes dos 45 anos. Aí vai decidir, vai fazer 10 anos antes do que a pessoa da família teve. Então, se teve alguém na família que teve o câncer intestinal com 40 anos, aí essa pessoa da família, parente de primeiro grau, começa a fazer em outro momento, quem sabe aos 30 anos até. O médico vai avaliar as variáveis para decidir isso. Então, quem precisa rastrear com um olhar individual e com um olhar populacional, o médico vai decidir, mas esse olhar populacional indica a partir dos 45 anos, pelo menos. O olhar individual vai mudar esse parâmetro, colocando normalmente antes dos 45 anos de idade, tá bom? Isso aqui é para você não esquecer, são os pontos relevantes aqui do nosso encontro. Seguinte, quem é que faz o rastreio? Pessoas entre 45 e 75 anos, se não tem nenhuma doença, nenhum sintoma, esse rastreio para diagnosticar a doença ali sem sintomas. Pessoas de 76 anos a 85, o rastreio é uma decisão pessoal. E aí você, junto ao médico, verifica se há necessidade de realizar esse exame continuamente, né? O rastreio do câncer de colo retal. E acima de 86 anos, não se recomenda realizar mais nenhum rastreio, nenhum exame que aponte um diagnóstico precoce, pois não vai ter influência na sobrevida, certo? Agora, uma pergunta importante é essa, ó: como que eu consigo chegar cedo ao diagnóstico, ter uma grande chance de sobreviver, que me permita um tratamento ágil e que nos próximos 5 anos eu tenha uma capacidade de estar vivo muito alta? Como que eu chego? Aí eu vou te falar sobre cada um dos exames com maior detalhe, dizendo qual é o preparo para realizar esses exames. Porque tem duas grandes categorias. Tem os exames mais visuais, que são os exames para ver como é que está ali o intestino, eu vou te dizer como é que faz, e para que é que serve, né? E os exames de análises, que pode ser análise de fezes e outras análises que eu vou citar. Vou falar sobre eles aqui na nossa sequência, tá bom? Eu lembro a você que, para quem é membro do canal, está disponível uma cartilha direcionada para pacientes, a cartilha está bem completa, você vai saber tudo aí sobre câncer coloretal. Tem esses slides que eu estou usando aqui, e caso tenha alguma atualização a partir da data da publicação dessa aula, eu vou gravar outra aula que ela vai ficar exclusiva, não vai ficar público aqui, vai ficar para membros, e essa aula vai estar disponível para que você se atualize, caso haja alguma necessidade de atualização. Então, para se tornar membro, tem um botão aqui embaixo ou do lado, dependendo de onde você está assistindo, que tem o nome Seja Membro. Clica lá e qualquer nível de membro você vai ter acesso a esse conteúdo adicional, tá bom? Então, bora falar sobre como chegar cedo ao diagnóstico. Quando você lembra de câncer de intestino, câncer coloretal, você lembra logo de fazer algum exame para realizar o diagnóstico cedo, um diagnóstico precoce, a fim de ter o tratamento ágil. Só que existem vários exames para realizar. Não é apenas o colonoscopia, que muitas pessoas lembram, mas existem outras opções. E nesse vídeo eu vou falar sobre essas outras opções. Dizer com quantos anos precisa fazer, né? Reforçar isso aqui e como é o preparo. Às vezes você recebe a solicitação de realizar uma colonoscopia ou outro exame relacionado ao diagnóstico cedo do câncer de intestino e nem sabe se preparar muito bem. Mas aí eu vou falar sobre isso aqui e dar algumas questões iniciais sobre os exames que ajudam isso, tá bom? Você pode assistir a essa aula aqui de uma forma muito tranquila e você vai entender tudo sobre isso. Exames para o câncer de intestino e a preparação para realizar esses exames. No entanto, esta é uma aula 3 da nossa série, do nosso curso sobre câncer do intestino, onde eu tenho falado sobre vários aspectos dessa doença. Então, ó, na aula passada eu até falei quem deveria fazer. Aí nesta aula aqui eu vou dizer os exames disponíveis e
como é a realização. Inclusive, eu vou te falar de quanto em quanto tempo deve fazer esses exames aí que ajudam no diagnóstico. Bora lá. Então, é uma grande dúvida das pessoas saber, assim, quais os passos elas devem dar para chegar rápido ao diagnóstico, e elas estão certíssimas. Com o diagnóstico rápido, para essa doença aqui, o tratamento vai ser melhor, mais ágil, né, uma doença mais localizada. Existe um estadiamento do câncer de intestino, em que vai de 0 a 4. O estágio 0 é quando você tem o câncer ali mais localizado, num ponto específico do intestino. E no estágio 4, além de estar naquela momento ali inicial, naquela parte do intestino, células do câncer, células neoplásicas, elas estão em outros locais, porque as células elas crescem de uma forma bem desordenada. Essa é a grande característica do câncer. A gente tem que destruir logo, porque ela vai começar a ocupar outros espaços que não são espaços daquelas células intestinais. É uma célula cancerígena que se reproduz inadequadamente em outros tecidos ou órgãos da gente. Então, diagnóstico rápido é interessante. E a gente tem um primeiro bloco de exames que estão disponíveis para que haja um diagnóstico rápido, precoce, cedo do câncer de intestino, do câncer coloretal. Então, esse bloco de rastreio visual, a gente tem os seguintes exames. A colonoscopia é um exame que é introduzido um cano bem fino no ânus para verificar como que está a visualização através da câmera, né? Ele coloca a câmera e no monitor fica visualizando como que está essa parte de dentro, essa mucosa do intestino. Aí visualiza tudo e visualiza se tem pólipo, se tem alguma agressão, alguma ferida, sangramento. A retossigmoidoscopia começa dessa forma também, inserindo uma câmera, só que ela avança até certo ponto. A colonoscopia vai mais longe e a retossigmoidoscopia mais próximo. Tem a tomografia também, que não é através de uma realização de câmera dentro, né? Você vai para uma máquina e essa máquina reproduz a imagem do seu intestino em uma tela. Tem a ressonância nuclear magnética, da mesma forma, você deita e reproduz a imagem do intestino em uma tela. E a ultrassonografia, o médico vai com um transdutor na barriga e busca entender como é que está o percurso ali da sua alça intestinal, se tem algum pólipo que dê para visualizar. Tem exames, tem prós e contras dos exames, mas bora estimar aqui o seguinte: a colonoscopia, a retossigmoidoscopia é uma câmera com visualização direta ali da parte da mucosa, da parede do intestino. Sendo que a tomografia, a ressonância, a ultrassonografia, você não visualiza direto. É uma imagem que reproduz numa tela. Então, para um olhar mais adequado, é melhor ver ali com a câmera ou através de um exame de ressonância, tomografia, ultrassonografia. Então, estima-se achados mais significativos, melhor de ver através da câmera, que é a colonoscopia ou a retossigmoidoscopia. Só que algumas pessoas não podem fazer esse exame, tem alguma restrição, alguma coisa que não está dando para realizar. Então, aí faz os outros, tomografia, ressonância, ultrassom, ou então complementa, faz a colonoscopia, mas a colonoscopia ela só visualiza dentro, e o médico quer saber fora também, se tem alguma célula fora, alguma célula que já foi para outro local. Aí ele complementa o diagnóstico com uma ressonância, com a tomografia ou mesmo com a ultrassonografia, tá bom? Então são exames que se complementam uns aos outros. E é importante ficar ciente deles, mas tem que ter um preparo. Vou te dizer como é que faz o preparo. Mas antes, clique em inscreva-se no canal aqui. Dessa forma você apoia aos conteúdos que eu sempre produzo para que você evolua os seus conhecimentos, as suas questões de saúde. Aí você diz, Daniel, como é que então que eu apoio o canal? São duas formas simples. Clica em inscreva-se, no like também, então são 3 formas. Clica no like e aí você promove o vídeo para outras pessoas. Quando você clica no like, o YouTube já mostra para outra pessoa, para outra, porque ele visualiza a relevância do conteúdo. E aí, antes de produzir essa série, eu pesquisei e não tem algo com esse nível de profundidade que a gente está tratando aqui. Então, portanto, contribua na propagação desse tipo de conhecimento. Clica inscreva-se no aplicativo, ou então ali quem acessa pelo computador. E a outra forma é clicar nesse botão Seja Membro. Quando você clica em Seja Membro, você vai ter acesso, além desses conteúdos que estão livres aqui, a outros conteúdos. Tem uma cartilha, tem um monte de coisa aí para você aprender mais. Tem os slides que eu uso aqui nas apresentações, tem as atualizações, e aí você patrocina o canal. Tem umas formas lá, tem vários níveis, e qualquer nível você contribui e já tem acesso a conteúdos extras, tá bom? Então clica aí. Então, ó, falando sobre o preparo do rastreio visual, tem que fazer a limpeza das fezes do intestino. Você tem que remover as fezes que estão lá dispostas no intestino para permitir uma ótima visualização.
E aí, essa remoção permite, se for fazer uma colonoscopia, que a câmera mostre totalmente a parede intestinal, ou se for fazer um exame visual ali de ressonância, ele permita uma boa interpretação das imagens por não ter fezes no local. E aí, essa higienização, essa limpeza mais intensa acontece através de 2 grandes elementos, que é você, dias antes, tem uma dieta laxativa, né, com bastante líquido para eliminar e não acumular um grande volume de fezes. E você também é recomendado a ingerir laxantes, para eliminar de uma forma mais intensa as fezes que ainda ficam ali de forma residual no intestino. Então, dieta líquida e laxantes. Quando você for fazer o exame, o laboratório, o hospital, o serviço que você for fazer, eles vão te dar um papel com as instruções e com o remédio. Aí você deve seguir o protocolo específico ali do hospital, que ele, ou da clínica que vai fazer, né, que tenha suporte para realizar isso, vai ter o remédio específico utilizado ali naquele serviço. Então, só que você já pode esperar uma coisa também. Às vezes você faz todo o processo, mas você tem o intestino preso, aí chega no dia da realização do exame, o médico examina, palpa ali sua barriga e verifica que ainda tem fezes. Aí ele vai reagendar o exame. Então, para esse tipo de exame, precisa ver todo o intestino direitinho. E quanto menos fezes tiver, se não tiver fezes, é melhor. Se tiver fezes na hora de realizar o exame, aí não dá para fazer, reagenda o exame. Então, siga todas as instruções recomendadas pelo médico solicitante, pelo serviço. Aqui é uma foto de dentro do intestino a partir de uma colonoscopia. Perceba que nesse caso tem um pólipo. Um pólipo, aqui é a luz do intestino, é a parte de dentro do intestino, né? E aí é grosso, e aí tem um pólipo. Então, nesses casos, o médico realiza a polipectomia, ele tira esse pólipo para o sangramento. Aí esse pólipo vai ser analisado por outro médico, que é o médico patologista. Ele vai estudar essa amostra para ver se são células normais ou células cancerígenas. Se for cancerígena, está o diagnóstico feito do câncer coloretal e você segue para outros passos do tratamento. Se for normal, beleza, vida que segue, só monitorando. E é a maior parte dos casos, tá bom? A maior parte dos casos que pessoas que têm pólipos é normal, tira ali normal e a vida segue numa boa. Existe outro bloco de rastreio com bases nas fezes. Em casa, você coleta as fezes, manda para o laboratório e eles podem fazer 2 grandes exames. O primeiro é o FIT. O que é esse FIT? Que é o teste imunoquímico para verificar se lá, naquelas fezes, de uma forma oculta, tem um sangue. Se tem hemoglobina humana. Aí verifica se tem hemoglobina humana, ou seja, está vindo sangramento de algum canto. Está vindo sangramento de algum local em que você deve ter, então, a necessidade de pesquisar mais de onde é que está vindo esse sangramento. Será que é um pólipo? Será que isso já é um indício de câncer? Outro exame que pode ser feito através das fezes também é o teste de DNA da fezes multi-alvo. Esse exame, MTS-DNA, verifica se alguns marcadores que apontam que tem um câncer ativo, que pode ser o câncer intestinal. Então, esse exame, para algumas pessoas, pode estar disponível, para outros não. Faz só o exame de sangue oculto nas fezes, o FIT, tá bom? Então, são exames que permitem o rastreio e que não são invasivos, né? Você coleta as fezes, manda para o laboratório e vem um resultado. Diferente lá da colonoscopia, que tem que introduzir aquele preparo todo, introduzir a câmera, aqui não, você manda as fezes. E aí tem um papel secundário no diagnóstico mais importante, eu diria até importantíssimo. Eles ajudam demais a confirmar o diagnóstico ou atuam sobretudo em pessoas que não têm a capacidade de realizar a colonoscopia, que não têm acesso, que não podem pagar, que não têm plano. Aqui esse é um exame, esse FIT aqui, exame de sangue oculto nas fezes, é até mais barato, tá bom? E aí, ó, tem prós e contras de cada um desses exames. Coisas que são boas deles e coisas que não são boas deles. Bora conversar sobre isso aqui para uma melhor decisão. Por exemplo, dentro do bloco de rastreio visual, que tem a colonoscopia, você pode ter como benefício o seguinte: pode ter uma necessidade em uma etapa apenas, então quando faz a colonoscopia, já visualiza ali como é que tá. Se tiver o pólipo, já tira. Esse é um benefício. Outro ponto de benefício dele é que o intervalo entre a realização da colonoscopia e outra é bem maior. Dependendo do caso, né, pode ser daqui a só 5 anos uma repetição, ou então daqui a 10 anos. Então, é bem maior a repetição, a necessidade, diferente de outros que eu vou citar aqui. Agora, um ponto contra é que precisa de um preparo,
tem que ir para outro local, é fora de casa, tem que usar uma sedação e também, tem algum risco de sangramento na hora da introdução da câmera e na mobilização lá dentro, tá bom? A retossigmoidoscopia flexível, que parece uma colonoscopia, né, tem que colocar uma câmera, também tem algo positivo, um intervalo mais longo de realização entre um exame e outro, não precisa de sedação, porque a introdução da câmera aqui é até mais curta, só que também é necessário um preparo de eliminação de tirar aquelas fezes, tem que ir fora de casa, pode ter também a necessidade de fazer uma colonoscopia depois, caso não seja um exame que elucide tudo que o médico quer visualizar, então é isso. Tem também o exame de tomografia, esse de imagem, né, ou que é uma tomografia com colonografia, que é como se fosse assim, ó, uma colonografia virtual. Ele, através de um exame de imagem, vai reproduzir o que tem dentro do intestino, ali na mucosa e tudo, e aí vai analisar essa imagem. Só que embora o intervalo seja mais longo entre um rastreio e outro, pode ser que tenha a necessidade, não seja tão elucidativa, a necessidade de fazer a colonoscopia depois. Aí você acaba só que atrasando, aí tem que fazer um e fazer outro. Na maior parte dos casos, quando há disponibilidade, o médico vai solicitar logo a colonoscopia. É muito da prática é assim, tá bom? Na prática eu percebo isso, que é mais frequente solicitar a colonoscopia, mas eu sei que um caso e outro não pode, aí vai para outros exames secundários aí citados, certo? Ó, aqui é um esquema da realização da colonoscopia. O paciente é sedado no ambiente organizado, limpo, higienizado, o médico com uma roupa específica, usa um aparelho, introduz uma câmera bem fina, um tubo guiado, introduz no ano, sobe pelo reto, né, aqui, ó, e aí vai visualizar só essa parte, se for uma retossigmoidoscopia flexível, ou então até o final do intestino, caso seja a colonoscopia mesmo, para visualizar tudo, se tem pólipo ou tudo mais, tá bom? É assim que é realizado. E depois você se recupera e volta para casa. Existe o rastreio também, que não é de imagem, é através das fezes, né? Que é o DNA, o exame de sangue oculto nas fezes. Mas o pró é o seguinte: não precisa nenhum preparo, você coleta em casa, não tem algum risco físico de sangramento nem nada. Mas o contra é que há alguns casos que tem alguma alteração desse exame, aí você vai ter que fazer a colonoscopia depois. E também o rastreio tem, se for normal, tem que ser mais frequente. Se o outro é de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, esse aqui vai ser mais frequente, de ano em ano, dependendo do caso, lógico. Ó, aqui é uma tabela que vai mostrar para você como que se dá o rastreio. Se faz a colonoscopia e o resultado deu normal, só repete em 10 anos. Se fizer uma retossigmoidoscopia e o resultado der normal, só repete em 5 a 10 anos. Se faz uma colonografia por tomografia, só repete em 5 anos. Agora, esses outros ficam mais frequentes. O teste de DNA das fezes de 3 em 3 anos, essa pesquisa aqui de alta sensibilidade a cada ano, um teste laboratorial também, e o teste imunohistoquímico fecal, ele também é repetido a cada ano. Então, se você decidir por um ou outro junto ao médico, você vai ter essa frequência aí, de 10 em 10 anos ou anual, dependendo do exame de rastreio para identificação rápida do câncer de intestino. Então, ó, não esqueça disso. Se você tem um risco médio, ou seja, de 45 anos ou mais, deveria fazer o rastreio segundo duas associações médicas. Outro ponto é, existem vários exames que permitem o rastreamento do câncer de intestino. Não é só a colonoscopia, como as pessoas lembram, existem esses outros também. Terceiro ponto, o melhor exame é o que você faz. Se você pode imaginar, o melhor é a colonoscopia, que vê tudo, mas você não tem à disposição, você vai fazer o de sangue oculto nas fezes. Então é importante o rastreio. Se você tem acesso aos demais, ótimo, junto ao médico, solicita e faz. Mas se não tem, tem que fazer algum rastreio a partir dos 45 anos. E é importante isso aqui, ó, sempre individualizar a conduta. Na consulta médica, avalie os seus fatores de risco, verifica tudo e aí identifica qual o melhor exame e qual o melhor passo a ser dado, tá bom? Agora isso aqui é muito importante, ó. Existem alguns fatores que elevam o risco de que as pessoas tenham o câncer coloretal. E especificamente, quando ele vem tendo ali dentro do grupo familiar, existem algumas ações a serem tomadas. Não é a partir de 45 anos para fazer o exame. Então, eu vou falar sobre esses detalhes aqui para que você fique atento, caso, sobretudo, se tem alguém na família com câncer de intestino. Eu quero lembrar aqui para você também que existem alguns materiais extras aí, tem uma cartilha bem completa para pacientes em PDF, tem esses slides que eu estou usando aqui e tem atualizações
nos slides também eu vou colocar atualizações ou conteúdos, informações extras para você. E esses conteúdos extras estão disponíveis para todos os membros. Se você não é membro ainda, clica em Seja Membro, tem o botão, e você vai ter acesso a conteúdo adicional, incluindo aí esses conteúdos extras dessa série aqui sobre câncer de intestino, tá bom? Então bora lá falar sobre esse contexto de risco, esse contexto familiar que influencia na ocorrência do câncer de colo retal. É só Na maior parte das famílias, não há caso de câncer de intestino, câncer coloretal. No entanto, quando a gente analisa os pacientes que têm o câncer coloretal, um em cada 3 tem outros familiares também o câncer. Por isso que é considerado um fator importante na hora de pesquisar, de rastrear de uma forma precoce, rápida, cedo, o diagnóstico de câncer de intestino, câncer coloretal. Então, se você tem alguém na família, ou se você quer saber mais sobre esses aspectos de câncer de intestino, você tem que assistir esse vídeo aqui, que ele já vai te dar um conteúdo muito bacana, tá bom? Então, ó, é importante saber o seguinte, que a partir dos 45 anos, você deve fazer o rastreio mesmo sem ter nenhum sinal, nenhum sintoma. Só que esse vídeo aqui eu estou falando sobre influência familiar. Então, quando você tem família, parente de primeiro, segundo, terceiro grau, vou te falar qual é o parente de primeiro, considerado aqui, o de segundo e terceiro grau. Mas quando você tem pessoas na família, aí você já vai para outra categoria. Não é para uma categoria de risco médio, é uma categoria de risco aumentado ou alto risco para o desenvolvimento. Portanto, nestas categorias, você não tem que fazer o exame a partir de 45 anos. Segundo as recomendações atuais, é antes disso. Eu vou colocar aqui na tela quanto antes disso. Mas já te chama a atenção que existe um negócio chamado uma síndrome de câncer hereditário, que é quando um gene vai passando de família, de geração para geração. Por isso que fica mais frequente. Existe um gene associado à ocorrência do câncer intestinal, e esse gene está dentro daquela família, daquele grupo, e por isso que tem, com maior frequência, a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Existe essa síndrome de Lynch também, que é um gene que ele faz com que haja uma alteração celular ou uma não reparação, e aí facilita que tenha o câncer intestinal, né? Tem uma chamada também síndrome de polipose, que é pessoas que têm muitos pólipos e o pólipo contribui para o diagnóstico de câncer de intestino. Então tem essas condições que geram uma categorização diferente, não mais em médio risco, mas sim em risco aumentado, risco alto para câncer intestinal. E aí, quando você realizar uma consulta médica, sempre você tem que ter essas informações. Então, se você vai para uma consulta, já vai buscar essas informações aí dentro da sua família. O médico vai perguntar o seguinte: na sua família já teve câncer? Qualquer tipo? Aí você vai dizer. Aí ele vai perguntar também qual foi o câncer, em que local? E qual local, e dentro desse local, qual foi o tipo? Porque o câncer tem vários tipos. Se você conseguir saber disso do seu pai, ou irmão, ou primo, ou tia, se você pergunta a essa pessoa, ele vai ajudar para ele, porque tem alguns que têm maior e outros menor associação. Então vai perguntar o tipo de câncer. Vai saber também com quantos anos aquela pessoa teve o câncer. Se foi abaixo de 45 anos, já fica um alerta. Se foi mais, aí já é mais tranquilo. Pode não ter influência familiar. Qual a sobrevivência? A pessoa está viva, né? Como foi o tratamento? E quais as doenças que os seus familiares têm, que influenciam você também. Então são essas informações que você vai dar. Agora eu vou falar para você como é que a gente entende o grau de parentesco. Quem é primeiro grau, quem é segundo grau, quem é parente de terceiro grau, se está aqui para você. Mas antes, se você não está inscrito aqui no meu canal, clique no botão inscreva-se. Se você ajuda na produção e difusão dos conteúdos que eu faço por aqui. Clique no like também, e dessa forma, que é muito simples, você ajuda a propagação. Vamos chegar junto aos 100 mil inscritos? Posso contar com você? Nesse momento a gente está com 42 mil inscritos, e aí, no momento que eu vou publicar esse vídeo, né, são 42 mil inscritos, e aí eu quero que você olhe aí quantos mil inscritos a gente está agora, então, com você, a gente vai chegar mais perto disso, ou quem sabe até passar, né, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, mesmo assim contribua. Se você quer dar passo a mais, clique no botão Seja Membro, você vai ter acesso a conteúdos adicionais, cartilha, slide, atualização, mais do que é disponível aqui no público, certo? Clique aí nesses 3 pontos: like, inscrição no canal e ainda seja membro. Então, ó, categorização aqui de genes para a gente ter atenção do grau de parentesco. Então, você aqui, quem é o seu primeiro parente de primeiro grau? São os pais e irmãos biológicos. Se nessa categoria tem alguém com câncer, pais
ou irmãos, são genitores, pai e mãe, e tem câncer, ou os filhos também, então você também pode ter uma associação a que tenha também algum gene em você. Então, para esse caso, tem que ficar alerta e informar o médico. Parente de segundo grau tem também influência, embora menor. Então, se aqui tem 50% de influência, né, genética, pais e filhos e irmãos, aqui a gente vai ter menos do que 50, vai ter 25. Avós, tios, tias, meio-irmãos, sobrinhos e netos. Se você tem um parente de terceiro grau, você vai ter aproximadamente 12,5% de chance também de desenvolver, caso eles tenham, que são os bisavós, as tias e tios-avós, os primos, os meio-sobrinhos, sobrinhos netos e os bisnetos. Então tem esse primeiro, segundo e terceiro grau. Se você tem alguém nesses grupos familiares que tem, informe ao médico, ele vai ter uma maior atenção nos de primeiro grau, mas também uma boa atenção nos de segundo e de terceiro grau. Na maioria das famílias que têm casos de câncer coloretal, elas não têm a síndrome do câncer hereditário, né, a maior parte é um câncer isolado mesmo, mas caso tenha, em muitos parentes, ou então, se tem muitas pessoas da sua família que tiveram câncer antes dos 45 anos, aí já fica um alerta maior para pesquisar se você também está dentro de uma categoria de risco, a fim de que mude o rastreio e não faça a partir dos 45 anos os exames de rastreio, faça antes disso, tá bom? Então, com qual idade você deveria fazer tendo aqueles fatores lá familiares? Então, quem tem um ou mais parente de primeiro grau que teve câncer coloretal, deveria fazer a partir dos 40 anos de idade e depois 10 anos, ou então 10 anos antes do primeiro diagnóstico dos seus parentes. Então, bora colocar aqui um exemplo. Digamos que você teve um pai que teve, aos 40 anos, câncer intestinal. Então, você tem que fazer o exame a partir dos 30, né? Ó, 10 anos antes do diagnóstico lá do seu pai. Então é assim que funciona. Ou a partir dos 40 anos, o que for primeiro. E repetir, não de 10 em 10 anos, como a população geral, mas sim de 5 em 5 anos. Tem outra categoria também. Se você tem um ou mais parente de segundo grau que teve câncer coloretal, você deve realizar o exame a partir dos 45 anos ou antes dos 45 anos, se o câncer do seu parente teve um início precoce, ou seja, antes dos 45 anos. Se o seu parente de segundo grau teve câncer com 40, com 30, com 35, aí você tem que fazer o exame não com 45 anos, mas sim com antes dos 45. E aí fica repetido a cada 10 anos para ver se está tudo certo. Mas se tem um mais parente de primeiro grau teve um tipo específico de câncer, que é o adenoma avançado ou um pólipo serrilhado céssio avançado, isso aí eu sei que você é difícil de saber, só vai saber se você tiver acesso ao exame dele, né? Se tiver esse tipo específico de câncer, aí tem que fazer a partir dos 40 anos e repetir a cada 5 ou 10 anos, na mesma idade do diagnóstico do seu parente, né, de primeiro grau, o que teve esse tipo específico. Então, por isso que para resumir aqui, o ideal é, se tem um parente de primeiro grau que teve câncer, pergunta a ele qual foi o tipo, qual foi a idade, informa isso para o seu médico, que ele vai tomar as melhores decisões a partir destas duas informações, certo? Existem algumas pessoas que têm uma doença que deixa o intestino inflamado direto, ou com algumas crises, que é a doença de Crohn e uma retocolite ulcerativa. Normalmente essas pessoas têm uma intolerância, têm diarreia com muita frequência, têm muita dor de barriga. Se for esse seu caso, se tem ou não o diagnóstico, mas se tem muita dor de barriga, muita estufação na barriga, assim, se tem diarreia, não pode comer um feijão ou alguma coisa, pode ser que você tenha essa doença. Então, essas pessoas têm um risco aumentado de câncer de colo retal? Será que tem? Essa é a pergunta que eu vou te responder aqui no nosso encontro, mas antes, só um alerta é que você pode acessar conteúdos adicionais se você for membro do canal. Tem uma cartilha completa dizendo tudo que eu estou falando aqui, em formato de texto, para você mandar para os seus parentes. Tem os slides aqui que eu estou usando e ainda tem atualizações. Então, para que você tenha acesso a tudo isso, clique no botão Seja Membro e qualquer nível de acesso você vai ter a possibilidade de pegar essas informações extras aí para membros, tá bom? Mas bora lá responder ao seguinte questionamento. Quem tem uma inflamação crônica, doença de Crohn, tem também a maior chance de ter câncer intestinal, câncer coloretal? A inflamação, quando fica muito tempo no nosso corpo, ela pode causar dano, seja no dente, no dedo e, especificamente aqui para o nosso encontro de hoje, a inflamação na barriga, a inflamação intestinal,
quando fica por muito tempo, causando alguns sintomas que eu vou dizer para você, ela pode ter algum dano maior. E é sobre isso o encontro de hoje, que a gente está aqui numa sequência de aprendizados sobre alguns tópicos relacionados ao câncer de intestino, o câncer coloretal. No encontro de hoje, eu vou falar sobre duas condições importantes, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Elas são doenças que estão dentro de um grupo de doenças inflamatórias intestinais. Ter essa inflamação crônica, essa inflamação por muito tempo, na barriga, no intestino, ela tem alguma associação com câncer? Aumenta o risco de câncer intestinal, o aumento do risco do câncer coloretal? Bora entender mais sobre isso aqui. E se você está sendo membro do meu canal, vai na área de descrição que tem alguns PDFs, que é a cartilha para pacientes, tem esses slides aqui que eu estou usando e as atualizações. Então, se você não é membro ainda, clica no botão Seja Membro e aí você vai ter acesso a mais conteúdos em relação a esses que estão livres aqui para todo mundo, tá bom? E vamos lá começar a entender o que é uma inflamação. Você já bateu o dedo em algum local, aquele local ficou vermelho, com uma dor, né? Inchado. Então, esses dois elementos, inchaço e dor, eles demarcam a existência de uma inflamação. Só que quando é no dedo, é visível. Quando é lá no intestino grosso, intestino delgado, você não visualiza. Você apenas sente a consequência, que é um mal-estar geral e alguns outros sintomas que eu vou te dizer aqui bem detalhadamente. Neste momento, eu quero apenas que você entenda que essa vermelhidão, esse inchaço, essa dor, é uma resposta, né, do nosso corpo, do nosso sistema imunológico para alguma agressão. Então, se você bateu o dedo, teve aquela agressão, machucou ali as células, os vasos, o membro como um todo, e aí o corpo vai para reparar aquelas células, para fazer com que elas voltem ao seu funcionamento normal. E nesse momento de reparação, que vão bastante células de defesa, vai acontecer desse inchaço, né? Muitas células lá e a dor por conta da pancada. E aí passam alguns dias e tudo fica bem, né? O seu dedo volta ao normal. Lá no intestino, quando há uma agressão, uma inflamação por pouco período, então você teve uma diarreia, comeu algum alimento ruim, teve 1 ou 2 dias de diarreia, teve aquela inflamação lá e depois de um tempo ficou bem, voltou o hábito intestinal, você começou a defecar normalmente e ter o hábito como estava antes. Então, a inflamação por curto período é normal que todos tenham e ela é ótima, pois repara o nosso organismo de alguma agressão que sofreu. Então, algo bom. O sistema de inflamação é algo bom. No entanto, quando ela se torna por longo prazo, por muito tempo, aí começa a causar dano. Porque essas células que estão lá para ajudar a reparação das nossas células que foram danificadas, quando ficam por muito tempo, elas passam a agredir aquelas células e causa uma modificação daquelas células ao ponto de causar alteração que a gente chama de displasia. E isso é um primeiro passo para se tornar uma neoplasia, que é um câncer. Então, quando a inflamação fica crônica, quando fica por muito tempo, aumenta as chances de câncer. E então, agora voltando para as doenças de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são doenças inflamatórias intestinais. São doenças que deixam os seus intestinos inflamados por muito tempo e, portanto, vai acontecer o algo ruim da inflamação, que é quando fica algo inflamado por muito tempo, alteração do dano celular e um potencial de que essas células fiquem cancerígenas, se tornem células ruins para a gente. Olha só aqui uma imagem mostrando uma pessoa que tem uma doença inflamatória intestinal do tipo doença de Crohn. A doença de Crohn, vou descrever aqui todos os sintomas, mas ela pode pegar em várias partes do nosso sistema digestório, desde algumas lesões na boca, vai para o esôfago, por todo canto, até pega o intestino grosso ali, até no ânus tem também alguma lesão. Como a gente está falando aqui sobre câncer intestinal, eu vou focar aqui falar sobre quais as alterações no intestino que é o câncer que pode promover. Você visualiza aqui uma colonoscopia, o médico visualiza, né, que coloca uma câmera através do ânus e visualiza como tá. Até tem um dos vídeos aqui onde eu explico como é que faz o exame, como é que faz o preparo. Aqui é a realização. E você pode visualizar que está avermelhado, tem pólipos, e aqui também, ó, tem como se fosse umas alterações avermelhadas. Então, isso pode ser a doença de Crohn, uma inflamação que o paciente está sentindo dor, está sentindo desconforto abdominal. Se a gente pegar uma alça intestinal dessa aqui, em qualquer parte dela pode ter uma lesão vermelha, em qualquer parte, tá bom?
E aí a alça, em vez de estar saudável, fina, absorvendo ali a água e sais no intestino grosso, ela está grossa, com dificuldade e promovendo a dor na pessoa que está com essa doença. Então, essa situação aqui, quando se torna por muito tempo, ela facilita a ocorrência de câncer de intestino. A doença de Crohn é uma doença inflamatória que fica por muito tempo, pega da boca até o ânus, e aqui aumentando as chances de ter câncer de intestino. Quais os sintomas de uma pessoa que tem doença de Crohn? Porque você já pode ter e pode ter alguns sintomas. Então, pode ter desde dores nas articulações, na barriga, ou mesmo no reto, até aqueles episódios relacionados a alterações abdominais, intestinais mesmo, que são diarreias, náuseas, vômitos, algumas pessoas com fezes que apresentam sangue claramente e um excesso de flatulência, né? Pode ter uma queda do estado geral, redução do apetite, restrição de apetite, então já sabe que não pode comer vários alimentos, não é só um ou outro, são vários. Não posso comer feijão, não posso beber leite, não posso pão, não posso. Várias coisas, várias restrições. Pode ter aftas com frequência, aquelas lesões na boca, úlceras. Se for uma criança, ela vai ter um crescimento mais lentificado, pode ter repercussões diversas, até mesmo como depressão, fissura anal e perda de peso. São sintomas frequentes em quem tem doença de Crohn. Só que outra doença inflamatória intestinal se chama retocolite ulcerativa. Diferente da doença de Crohn, que pega qualquer parte do sistema digestório, aqui na retocolite ulcerativa é mais na parte final, ó, o intestino grosso aqui no transverso, da metade para lá, no descendente e no reto aqui, na parte final do intestino, ficando crônica a doença. Então, os sintomas são bem similares, só não tem aquelas das aftas na boca, porque aqui é só no final do intestino. Então, é uma colite ulcerosa, quando for visualizada através da colonoscopia, você vai ver as alterações intestinais, também pode ver no reto, e os sintomas são similares aos que eu já descrevi, desde dores nas articulações, episódios de diarreia, incapacidade de esvaziar e muitas vezes ao banheiro durante o dia, perder peso e alteração clara ali quando vai fazer a colonoscopia, o médico vai visualizar. Por isso que pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais estão na categoria de risco aumentado para câncer intestinal. E aí já tem que fazer a colonoscopia diferente daquela pessoa que não tem esse diagnóstico. Lembra que aquelas pessoas que não têm doenças, né, tem que fazer um rastreio, a busca pelo diagnóstico com os exames a partir dos 45 anos. E aqui, quem tem doença de Crohn tem que fazer antes, aí eu vou citar aqui. E isso, né, tendo essa inflamação crônica, você vai ter uma piora, caso tenha ainda, né, caso tenha o diagnóstico de doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, se tiver ainda quadros severos, se tiver uma doença muito grave, né, porque tem as gradações. Algumas pessoas que só têm de vez em quando as crises, e tem outras que têm todas as semanas, que é difícil demais a qualidade de vida. Então, quadros severos têm mais chances de câncer intestinal. Quem tem grande distensão, quem tem um acometimento dessa inflamação por uma grande extensão do colo, né? Porque tem pessoas que têm só em uma parte e tem pessoas que têm várias partes do intestino. Então, quando tem várias partes, tem maior chance de ter. Quando tem a displasia, né? Isso é uma avaliação mais médica, também tem a maior chance. Quando pega ali os ductos biliares, então é uma parte também do sistema com influência na digestão que pode ter algumas feridas, algumas úlceras. Se tiver lá, é pior. E também quando tem parentes consanguíneos que tiveram câncer, sobretudo quando eles tiveram com menor de 50 anos, especificamente o câncer intestinal. Quando você tem algum parente e ainda tem doença de Crohn, doença ou retocolite ulcerativa, aumenta a chance de ter o câncer de intestino. Por isso, o rastreio tem que ser diferente. No lugar de fazer a partir dos 45 anos, faz 8 anos antes do início dos sintomas. Então, se você teve o início dos sintomas aos 30 anos, que é normal, quem tem doença de Crohn começa os sintomas por volta de 30 anos, então começa a fazer o rastreio, a busca por diagnosticar o câncer intestinal a partir dos 38 anos. Ou, se houver algum histórico familiar, faz antes até. Se tiver alguém que teve câncer intestinal na sua família, parente de primeiro grau, sobretudo, e ele teve o câncer com, digamos, 30 anos, aí tem que fazer antes, com 20 anos, 25 anos, bem antes, se houver histórico familiar. Vai ter que ter uma conduta individualizada. Não dá para cravar exatamente qual a idade que você vai fazer, se você tem um histórico familiar, vai depender de quantos. É uma, duas, três pessoas, ou se é
qual o local do acometimento, se é um grave, então vai depender disso, e por isso que o rastreio, né, nessas pessoas que têm histórico familiar vai ser diverso. Desde indo de rastrear de 3 em 3 meses, que é a frequência para algumas pessoas, com maior chance de ter câncer intestinal, até de 3 em 3 anos. Então, cada caso é um caso, e essa conduta deve ser individualizada na sua consulta, no seu atendimento médico. Mas quem teve doença inflamatória intestinal antes dos 30 anos, tem que ficar bem atento nesse acompanhamento e na repetição de exames de rastreios. É muito importante esses 3 elementos aqui, ó, eles são importantes. A doença inflamatória intestinal, quando você tem, você aumenta o risco de câncer coloretal. O segundo ponto é, o padrão de rastreio é 8 anos após o início dos sintomas. E o terceiro elemento é lembrar que você tem que fazer o rastreio de 3 em 3 meses ou até de 3 em 3 anos. Vai variar de caso a caso, mas são 3 informações essenciais aqui para quem tem doença inflamatória intestinal e quer ter o diagnóstico precoce, um diagnóstico rápido do câncer intestinal, porque aumenta as chances, né? E quando você tem um diagnóstico rápido, para que serve o rastreio? Para isso, para você ter o diagnóstico quando ele está ali restrito, apenas em um local do intestino. Quando você tem esse diagnóstico e faz o tratamento, as chances de sobrevida, de viver nos próximos 5 anos é muito alta, 90% ou mais, dependendo do caso e da sua idade e de outras doenças que tem. Mas é bem elevado a chance de cura, tá bom? Aí eu peço que você realize sua inscrição aqui no canal, caso ainda não tenha realizado, deixe o like e também clique em Seja Membro para acessar outros conteúdos. Eu vou deixar aqui na tela a lista de vídeos extras, porque essa aula aqui é a última do nosso curso. Mas, dependendo das perguntas que fizeram ao longo das outras aulas, clica nessa lista de vídeo que está aparecendo aqui. Cadê? Aqui para você, e você vai verificar se você assistiu todas as aulas ou tem algumas aulas extras onde eu faço respostas a perguntas importantes, tá bom? Então, valeu por estar aqui durante esse nosso curso de câncer de intestino, e eu vou estar sempre em alerta aqui para fazer atualizações e responder aos questionários no formato de texto ou em outros vídeos. Abraço, a gente se encontra nos próximos conteúdos aqui no canal. Até lá!